E aí, turma, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Carolina Ribeiro. É Boa noite. sempre um prazer ter vocês todos aí conosco. Gente, para quem não conhece, eu vou pedir para que ela se apresente muito melhor, né, do que as minhas falas, mas de antemão é uma profissional que está na capital goiana, né? Eita, Goiás, afora, Goiás. Flores, e ela, primeiramente, eu queria agradecer bastante por, por ter aceitado esse convite, por ter comprado também essa ideia, né, desse projeto aí que vem crescendo a passos largos também, né, muito bom isso. Através desse público que vem aí chegando, aos poucos vai aumentando um pouquinho, nós vamos lá, vamos crescer, tá? E a Carol é uma das profissionais que introduziu para mim boa parte de um conhecimento amplo que eu tenho hoje, através de um curso não, através de um grupo que nós participávamos, que na verdade foi ela quem criou, e esse grupo ele era nacional e nós com certeza ali temos bastante, né, pessoas profissionais ali que nos Só gente muito, boa. só gente boa. A gente estava até falando sobre isso ali agora no grupo. Mas Carol, por favor, se apresente, se mostre para esse nosso público quem é real, a nossa profissional que vai participar conosco aí hoje. Fique à vontade. Oi, povo. Boa noite. Primeiro eu já vou começar dando um oi aí pro meu povo, que é a Nina, o Gilson, a Lucena, todo mundo é aqui de Goiás. Só a Nina que não. Então, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Curtam aí a página do nosso amigo, que é boa, tem conteúdo bom para vocês. Então aproveitem o espaço aqui, quem está entrando só para ver a live, já dá um like aí na página dele para vocês terem acesso às informações que ele tem voltado à psicologia, que sempre acrescenta. Oi, Kênia, tudo bem? Então, gente, meu nome é Carolina Ribeiro, para quem não me conhece ainda, eu trabalho na cidade de Goiânia, sou psicóloga e atuo com uma equipe multiprofissional na área de obesidade. Por isso que é esse tema hoje que nós vamos falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica e cuidados com a obesidade. Além de falar, eu gostaria de interagir com vocês, então o espaço está aberto para que vocês possam fazer perguntas, caso vocês tenham curiosidades ou coisas referentes ao tema, principalmente em relação à cirurgia bariátrica, que tem muito mito em relação a isso. Então, vamos aproveitar nosso espaço aqui na página para a gente falar sobre esse tema que hoje em dia está até um pouquinho na modinha, né, Jonas? Falar de Oh, corpo, de peso, de obesidade. Só que a gente sabe que a obesidade tem crescido cada vez mais no mundo e é hoje uma das grandes preocupações que nós temos. A cirurgia bariátrica é uma opção de tratamento para obesidade, para controle da obesidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Antes de tudo, eu gostaria de falar com vocês que eu sou bariatricada, é o termo que nós da cirurgia bariátrica usamos. Eu tenho a doença da obesidade e faço o controle da minha obesidade através da cirurgia bariátrica. Eu passei pelo processo de cirurgia há 5 anos atrás e a partir daí que eu resolvi entrar nessa área e atuar nessa área especificamente de alimentação e de tratamento da obesidade. Tá? Oi, Valdemar, tudo bem? Ingrid, boa noite, pessoal.
Então, o espaço está aberto para que vocês possam também perguntar, tá? Enquanto eu falo. É, podem tirar as dúvidas de vocês. Eu vi que tem um monte de paciente meu aqui, hein, hein, Jonas? Os pacientes estão todos aqui. Então, vocês podem aproveitar e perguntar, gente, que esse é um momento fora do consultório que a gente tem para a gente conversar, papear, tá? Então, quando o Jonas pediu para eu trazer o tema sobre obesidade e cuidados com a obesidade, hoje eu vim pensando, né? Falei, gente, como é que eu vou começar a falar para esse público sobre obesidade? E uma das coisas que eu gostaria de trazer para vocês é que sim, a obesidade ela é uma doença. Isso ainda é pouco falado, a não ser entre nós que somos profissionais da área, mas a obesidade ainda é considerado falta de vergonha na cara. É aquela pessoa assim que, come demais, não fecha a boca, né? É o zoião, né? Então, assim, ainda a gente trata com brincadeiras, com ironias, e a gente não tem a ótica de doença. Aqui Até em Minas, então é o a gente fala que tem o olho maior do que a barriga, né? Isso, né? É o zoião, o olho maior que a barriga. O pessoal fala morto de fome. E esse tipo de fala, esse tipo de comentário, as pessoas não têm noção, de como impacta isso na vida de uma pessoa que tem a doença da obesidade. Então, se eu for narrar para vocês a prática clínica, nunca peguei no meu histórico de clínica um paciente que não falasse que sofreu um tipo de preconceito com relação ao peso, ao corpo, à obesidade, ou um paciente que não fosse discriminado por comer excessivamente. Isso nunca me aconteceu. É uma investigação que nós fazemos no consultório e assim, é uma queixa muito grande. E às vezes nós fazemos sem perceber mesmo, de falar que a pessoa tá gordinha, tá barrigudinha, às vezes nós fazemos isso brincando, né? Eu falo nós porque sim, eu me incluo também. Às vezes você encontra um amigo, um parente, alguém que há tempos que você não vê, e essa pessoa tá mais gordinha, e às vezes você vai brincar ou você vai ironizar. Só que você não vê o quanto isso impacta na vida de uma pessoa que está sofrendo com a doença que é a obesidade. Então, E que a primeira não coisa que eu consegue gostaria de trazer. sozinho, Carol. Oi? Perdão te interromper. E que muitas vezes essas pessoas que não conseguem lutar sozinhas, né? Elas até Sim, tentam, sim. Porque mas quando a gente está acima do peso, a gente tem consciência que está acima do peso, a gente tem espelho, né? A gente vê que a roupa está apertada, que a disposição não é a mesma, só que além de ter essa autopercepção, de saber que algo está errado, aí fora as pessoas vão pensar que assim, vamos fazer uma dieta, vamos fechar a boca. E em teoria seria isso mesmo. Mas quando a gente só que na tem a prática, doença da obesidade, não é assim, né? A forma como a gente se relaciona com o alimento é diferente de uma pessoa não obesa. E por isso que nós entramos agora no rol de doença. Então, graças a Deus, hoje eu comemoro muito por isso, por a gente ter conseguido levantar essa bandeira e tratar como doença mesmo a obesidade, porque aí a gente consegue bater um pouco mais de frente com esses preconceitos e com a forma como as pessoas lidar com isso e como é que colocam esse peso diante do obeso, porque o obeso ele chega com uma culpa muito grande de ter chegado ali.
Então, nossa, eu cheguei aqui para fazer uma cirurgia bariátrica porque eu tentei tudo e deu tudo errado. E assim, a sensação de fracasso deles é tão grande porque todo mundo coloca como se fosse assim: ah, você não fecha a boca, por isso que você é gordo. E aí você ter que mostrar para ele que não, que é uma doença, né? Assim como uma pessoa que chega com um câncer, ela não acordou hoje e falou assim: ah, hoje eu vou ter câncer. Ela desenvolveu isso. E aí ela tem que lutar contra isso. E ninguém olha para a cara dela e fala assim: ô, você tá com câncer. Que absurdo você ter um câncer. Mas as pessoas falam isso do obeso. É um absurdo você estar gorda, é um absurdo você comer demais. Então, o obeso ele vem com essa responsabilidade muito grande. E essa dor é uma ferida assim incalculável. Eu consigo mensurar um pouco porque eu passei por isso. Então, quando eles narram para mim, eu entendo tanto que dói. Mas é só quem vivenciou mesmo, quem passou por preconceitos ou foi olhado torto por estar acima do peso, que vai saber o peso que a obesidade tem. Então, a primeira coisa que eu gostaria mesmo de trazer para vocês, quando a gente vai tratar o cuidado com a obesidade, é realmente essa forma de tratar a obesidade, de lidar com a obesidade. Oi, Ana, tudo bem? Miriam, Fátima, tô vendo. Maria, a Suleima, a Edneia, Bia, Magda, nossa, tem gente, hein? Kênia, a Kênia sou fã dela, depois eu falo um pouquinho da Kênia para vocês. É, então, assim, falar desse tema para mim sempre vai ser muito prazeroso, amo falar sobre isso. A Fer tá aí, oi Fer, Rafael tá Que aí, bom, Joelma. Oi, gente, vamos curtir a página aí, hein? que bom. Carol, você entrou numa situação interessante quando você trata a, a obesidade a partir de um viés de doença, né? Muitas vezes a gente percebe, eu, por exemplo, tive essa demanda dentro da clínica, em algumas oportunidades, com a cirurgia já, né? Como último ponto desse processo. Na Uhum. sua vivência, na sua experiência, até mesmo como uma pós-cirúrgica, né? Que eu posso usar assim, dessa forma? Pode, pode. Correto. É, Você foi, então, entendeu todo o processo, você passou por esse processo e hoje tem o olhar clínico e a condição de levar orientações a essas pessoas que acabam tendo essa doença e não conseguem lutar sozinhas. Né? A gente percebe muito que quando, pelo menos na minha vivência, quando tem o início desse processo terapêutico, psicológico principalmente, essas pessoas, elas provavelmente elas já tentaram tudo. Só que nada e nem ninguém conseguiu resolver o problema delas. Por exemplo, não é Sim, uma simples dieta, né? Às vezes não é uma simples receita caseira, não é uma simples. Várias pessoas fazem inúmeras situações, vão em inúmeros profissionais, tentam vários tipos de posições, vários tipos de situações para que isso seja amenizado e de que nenhuma forma isso é amenizado. Pelo contrário, sim, esse efeito sanfona, ele é muito recorrente hoje, né? A gente sim, percebe bastante que muitas pessoas entram com o medicamento, só que a partir do momento em que elas abandonam esse medicamento, elas até perdem peso, mas uhum, após o final desse medicamento, desse processo, elas acabam voltando, né, ao peso inicial do processo ou até mais. Elas ganham peso. E isso faz sim, com que a
ação aumenta ainda mais. E aí sim, né, a partir desse momento, a gente tem a condição, então, de analisar que real é realmente uma doença, ou é só uma falta de vergonha na cara, ou é porque eu não consigo realmente me manter no processo, ou porque essa dieta não é a mais adequada para mim. Então, estudando esse tema para a gente apresentar isso para todos que nos acompanham hoje, eu tenho essa curiosidade, né, em poder entender um pouco mais, mesmo trazendo algum tipo de orientação clínica, a alguns pacientes que me procuraram, que fizeram, que obtiveram resultados positivos através da cirurgia bariátrica, mas eu queria saber de você, como que você acaba cuidando desse processo no geral, desde o início até o final dele. Eu acredito que finalmente não vai existir, né, a não ser a partir do momento em que a pessoa realmente abandona isso, porque o processo bariátrico ele é um processo contínuo que vai ter que acontecer durante a sua vida inteira, eu acredito. Sim, é para sempre. Aí vamos lá, a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos que nós temos hoje. Só que por um tempo isso foi vendido como a solução. Então as pessoas até pensavam, teve uma época que elas pensavam assim, ah, eu posso comer até morrer, engordar e depois eu vou lá e faço uma bariátrica. Então por um tempo foi vendida assim. Só que hoje nós sabemos que é para a vida toda, né? Nós profissionais até orientamos isso, que é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, e que para o resto da vida eu vou ter que ter essa disciplina mesmo com a cirurgia. Então, a cirurgia em si, ela vai proporcionar ao paciente uma mudança metabólica, que vai fazer com que ele tenha uma perda de peso significativa, porém, perder mais peso além do que a cirurgia oferece é uma responsabilidade do paciente e manter-se nesse peso desejado ou melhor peso também é uma responsabilidade do paciente. E aí a gente roda, roda, roda e morre na praia, que é como, Jonas? Depois, no pós-cirúrgico, 1, 2, 3, 4 anos, eu vou ter que voltar a fazer dieta do mesmo jeito. Com bariátrica, sem bariátrica, eu vou ter que fazer a minha reeducação alimentar. Eu vou ter que ter o meu planejamento alimentar. Dentro do que o meu novo metabolismo tem, então eu já não posso mais comer qualquer coisa, de qualquer jeito, mesmo porque algumas pessoas têm algumas reações a alguns alimentos no pós-cirúrgico, que é para o resto da vida. E aí eu não posso me permitir também fazer uma dieta qualquer. Então, o tratamento com a equipe multiprofissional, que é a nutricionista, o psicólogo, entre outros, é para sempre. Porque nós estamos falando de uma doença crônica. Então, como eu dei o exemplo do câncer aqui no início, a pessoa tem um câncer, ela vai estar sempre tendo retornos médicos, mesmo com aquele câncer controlado ou para sempre, porque o médico espera, tenta fazer uma prevenção para que isso não volte a acontecer, né? E se acontecer, para que seja identificado no início, para que tenha um tratamento. A obesidade é a mesma coisa. Então, ela está aqui, né? Hoje eu não estou obesa, mas eu sou obesa. Então, geralmente, eu falo isso para os pacientes, eles assustam muito, porque não, mas como assim, Carol? Você está no seu IMC normal, você está bem, né? Ok, mas está dentro de mim. Então, se eu voltar a ter comportamentos errados, ou comer de acordo com o que a minha cabeça quer, porque a cabeça a gente não opera, sim, eu vou ter a recidiva de peso, que é o reganho de peso, e que é hoje das grandes queixas dos pacientes que operaram há anos atrás, porque anos atrás
tinha-se essa ideia que eu bastava eu fazer cirurgia, que era ponto, né? A Kênia está compartilhando aqui com a gente. Eu ia falar para vocês um pouquinho da Kênia. Eu comecei a falar aqui dela. Ela é aqui de Goiânia também, tá? Uma amiga minha. E o que que acontece com ela? Ela fez a cirurgia, acredito que há 2 anos. Ela eliminou muito peso. A Kênia eliminou mais ou menos, assim, acho que 2 pessoas do corpo dela. E hoje ela tá muito bem. Ela tá saudável, ela tem essa reeducação alimentar com frequência, faz atividade física com frequência. E o que eu vejo na Kênia que é mais desafiador e que ela se mantém muito à risca é que ela trabalha no ramo de alimentação. E só coisas gostosas, né? Então, ela faz coisas gostosas, ela trabalha com coisas gostosas, né? Mas ela conseguiu, mas por quê? Porque realmente ela chegou no limite dela da obesidade, que foi assim, o extremo da obesidade dela. E aí ela viu o lugar que ela pode parar se ela continuar. Então ela hoje, mesmo ela fazendo coisas gostosas para vender, para comer, ela tem a marmitinha dela, ela come a comidinha dela separado, arrumadinho. Por quê? Porque ela sofreu muito com a obesidade. Então, quem tem isso, quem viveu isso na pele, vai ter esse cuidado maior para sempre. E aí a gente consegue ter um controle da obesidade. É como eu falei, a cirurgia bariátrica é para controle, ainda não é um milagre. E tem muito ainda desse mito, dessa cobrança de pessoas que operam hoje, por exemplo. Aí o familiar chega, tipo, semana que vem, ué, mas você tá gorda ainda? Aí, calma, né? É um processo para a gente emagrecer, para a gente reaprender, e é um processo difícil, porque a gente gosta de comer. O obeso é obeso porque tem mesmo essa relação com o alimento diferente. Então, a obesidade ela pode ser genética, pode ser devido a fatores emocionais, pode ser devido a maus comportamentos, pode. Então, várias coisas podem contribuir para a obesidade. E aí eu aprendo a comer por fuga, eu aprendo a comer para me confortar, eu aprendo a comer para relaxar. A gente tem aquela fala assim: nossa, a semana foi muito difícil hoje, vou sair para beber umas, né? A gente quer se recompensar em beber, em comer, e a nossa cultura também favorece muito para tudo a gente faz em volta do prato, né? Eu brinco muito porque eu falo assim, até você vai num velório, como vem muita gente de fora, vai ter alguma coisa para comer. Alguém vai estar fazendo um lanche, alguma coisa no velório, porque os familiares às vezes vêm de fora, pega viagem, pega não sei o que, então ali vai ter coisas para você comer. O nascimento de uma criança, a gente sai para festejar, para comer. Encontrar amigos, a gente sai para comer. Nem um amigo te liga e fala: Ô, vamos correr no parque hoje. Né? Porque a gente associa mesmo o prazer alimentar a tudo, né? E então, assim, é uma luta que quem realmente enfrenta na pele vai saber falar melhor. A Fê tá aqui. Oi, Fê. Aqui, ó, a Kênia, ela falou aqui pra mim, ficou legal. A Kênia, ela pesava 140 quilos. E hoje ela tá com 53, Kênia? É isso? Põe aí pra Ela, mim. ela colocou aí já. Ó, 140 Então, assim, quilos, 53. então, assim, ela eliminou muito peso. Então, ela, quando as pessoas às vezes chama a gente de louca, quando a gente fala assim, não, eu não vou comer tal coisa, eu vou comer outra coisa, que é mais nutritivo, que é mais. Aí a pessoa fica assim, ai.
você tá magra, larga de ser louca, né? Não, Eu, porque não tem a ver com loucura, tem a ver com tratamento, né? Então, assim, hoje eu estou magra, então hoje eu posso comer uma pizza? Posso, mas eu devo comer uma pizza toda vez que dá vontade? Não, porque se eu for comer uma pizza toda vez que dá vontade, eu vou comer pizza todo dia, né? E aí eu vou ser como peixe, vou morrer pela boca, porque eu vou voltar com a doença da obesidade. E aí é um outro mito que tem muito, Jonas, que as pessoas pouco falam, é que a cirurgia, ela é o que eu falei, é um auxiliar, só que eu posso reganhar peso depois da cirurgia, tanto quanto antes ou mais. Então, tem pessoas que pensam que eu posso operar, emagrecer aí 30, 40, 50 quilos. Aí tem até pessoas que já publicaram isso nas redes sociais e em matérias, até que aparentemente seria matérias fidedignas, que você engorda só 10% do peso com a cirurgia. E é mentira. Eu tenho acompanhado pessoas que fizeram a cirurgia com 120 quilos e que voltou para o consultório anos depois com 140, com 160 quilos. Aí vem aquele mito assim, mas Carol, não fizeram a redução do estômago? O estômago tá pequenininho. Como é que a pessoa ainda engorda? É porque mesmo com o estômago pequenininho, eu consigo comer de uma forma fracionada, mas eu consigo comer coisas calóricas. Então eu consigo comer um pudim, não um pudim todo de uma vez só, mas eu posso comer vários pedaços daquele pudim no decorrer do meu dia. No final do dia, eu vou ganhar. No final do dia, eu vou ter comido o pudim todo e aquela soma calórica vai se armazenar no meu corpo que tem uma doença de obesidade. A mesma coisa com pizza. Se eu sentar para comer uma pizza, eu vou comer Carol, eu vou comer no máximo 2 fatias de pizza. Mas se eu for comer fracionado, eu vou comer 2 fatias de pizza de 2 em 2 horas. Ou seja, no decorrer do dia, eu comi uma pizza toda de 8 fatias. E aquilo vai somar para mim, e eu vou ganhar peso com isso. Então, ao contrário do que dizem aí, que você faz uma bariátrica, é a solução dos seus problemas, e você nunca mais vai sofrer com isso. É mito, é mentira, né? Porque a gente reganha tanto quanto ou mais, mesmo tendo um estômago pequeno. E o seu corpo também, à medida do quanto você vai forçando o consumo daquilo, ele vai absorvendo, ele vai aprendendo a comer aquilo. E a comida é um vício. Então vai sendo viciante. Eu tô comendo muito carboidrato, eu tô comendo muito açúcar. O meu corpo vai pedir mais disso toda vez. com Partindo certeza. da ideia que eu tenho a doença da obesidade, eu volto a desenvolvê-la. E Carol, aí é onde a gente chega na tristeza. importante o que você aborda para nós nesse aspecto, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que simplesmente eu vou lá, vou fazer o processo da cirurgia bariátrica e aí sim eu eliminei todos os meus problemas da obesidade, né? E aí esquece que é muito mais uma rotina, né, nova que você tem que encarar dentro da sua vida, é uma rotina diferente, né, que muitas vezes a gente não está acostumado com isso, as pessoas que têm esse problema, que têm essa doença da obesidade, não está realmente acostumado com o processo de comer pouco, né? E quando vê Sim, uma cheinha de comida, isso é difícil. É difícil realmente você olhar a comida e não simpatizar com ela, né? Eu tenho pelo menos algum tipo de experiência com algumas vivências que eu tive em clínica e isso é muito forte. É muito forte. Eu lembro que eu tinha um paciente que ele falava para mim, tá, tinha pouco tempo da cirurgia e ele falava para mim, a vontade que eu tenho de comer uma picanha é enorme, enorme. comer um boi. Eu como. Eu falei para ele um monte de vezes, eu falei, não tem problema você comer, mas você tem que ter consciência
que a sua rotina, a partir desse momento, tem que ser alterada, porque senão, o que vai adiantar a cirurgia? O que vai adiantar todo o processo que você passou? Você vai perder agora e depois você retoma todo o seu peso ou até mais, né? Daqui a pouco, vai demorar muito tempo. Então, isso é muito prejudicial. E aí as pessoas não têm a consciência, às vezes, de entender que o seu corpo, o seu próprio organismo é a sua defesa. E muitas vezes, esses pacientes que acabam fazendo a cirurgia bariátrica, eles sofrem muito com relação ao estômago, realmente, né? Porque mexe lá dentro do seu organismo, mexe no seu íntimo. Então, você foi invadido. Então, de alguma forma, você foi mexido. E aí, mexeu em você... vai ter que aprender, né? Vai ter que aprender novamente. É como se tivesse que andar novamente, é como se tivesse que aprender a ler novamente, porque é uma nova rotina, é uma nova vida e é uma nova oportunidade que você tem para ter uma qualidade melhor de vida. Eu digo isso a todos os meus pacientes que chegam lá com essa demanda, por exemplo. E a princípio eu até questiono. Eu vou fazer a cirurgia bariátrica, que já chegam de última hora, né? Eu já vou fazer, já está definido tal, né? Mas e aí? Já marquei. Eu já marquei, não. Eu não fiz o processo. Não, me disseram que eu preciso fazer só umas 2 sessões ou uma sessão só de psicologia e eu preciso pegar o laudo e pronto. Você me dá o laudo? Dou o laudo. Não tem problema nenhum. Mas a responsabilidade é sua? Não. Não, então eu não vou te enviar o laudo. Infelizmente eu não posso te dar o laudo. Porque você está falando para mim, tá, né, dizendo que, com todas as letras, que você não vai ter a responsabilidade com você mesmo. E quem sou eu para ter a responsabilidade com você, se você não tem? É isso? E hoje, eu até li num comentário aqui, um pouco mais acima, se eu não me engano é da Quênia, que ninguém faz milagre. Não tem milagre. É muito sofrido o processo. Para quem já fez, é muito sofrido. Para quem tem a tendência em fazer, tenha muita consciência disso, que é muito sofrido. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Todos os dias. Todos os dias. E são todas coisas, as refeições. São coisas que eu posso dizer que é maravilhosas. Será que eu estou com problema Será que eu estou com a doença da obesidade? Não sei, mas eu sei que comer é muito bom. Eu sei que comer é uma satisfação que a gente tem, muitas vezes. Né? Por quê? Porque a gente acaba fazendo uma socialização, nós promovemos situações onde as pessoas estão junto com nós, né? E aí, tudo isso é muito legal. E tudo isso fica muito gostoso, ainda mais quando tem uma comida. E ainda mais quando tem uma sobremesa. O docinho é a bomba. Mas aí é que açúcar é viciante. Porque nosso corpo, nosso organismo necessita disso, né? Porém, muitas vezes, essas pessoas que têm essa doença não sabem medir, né? Vamos medir um pouquinho. Sim. Hoje eu posso, hoje eu não posso, hoje eu não estou tão preparado assim, hoje eu já gastei a minha cota do dia. Não, hoje eu posso, porque eu estou triste, então eu tenho que me recompensar de alguma forma, então eu vou comer. Sim. Não, hoje foi o melhor dia da minha vida, então eu vou comer para me comemorar, né? É justamente aquilo que você disse. No dia bom a gente come, no dia ruim a gente come. Mais ou menos no dia frio. O frio, nossa, tem comido bastante, porque chegou o frio. Aí o calor. O calor também estou comendo bastante, porque dá uma fome. Ou então bebendo bastante, né? Olha, a Luciana falou uma coisa aqui bem interessante. A Luciana falou assim, nossa, então seria como um alcoólatra? Devo evitar o primeiro gole, mas no caso da comida? E sim, é isso mesmo. É uma doença como o alcoolismo, não tem nenhuma diferença.
E todos os dias é menos um. Eu falo que toda refeição, quando eu como certo, eu saio dando parabéns pra mim, assim, falar, você arrasou, você conseguiu comer certinho hoje, né? Porque todo tempo a oferta pra gente é muito grande. E eu coloco ainda, Luciana, a comida um pouco pior ainda, porque assim, o álcool, se você bebe, você chega com cheiro de álcool em algum lugar, no trabalho, por exemplo, na escola do seu filho, por exemplo, as pessoas em algum momento vai te questionar, vai falar, poxa, mas você bebeu? Você está dirigindo bêbado? Você tá. Então tem um pouco mais de culpa, o consumo do álcool. Agora, comer não. Você vai ter um amendoinzinho ali no seu carro, uma jujuba na mesa do seu trabalho. Você pode comer na frente do seu chefe. Ou pior, eu vou até além, tem um cafezinho na recepção ali da empresa. Então, assim, é muito normal você tá beliscando, você tá comendo, e é aí que a gente tem um grande problema, né? Ô, Regiane, repete para mim a sua pergunta, porque eu não entendi. Doutora, eu gostaria de saber qual a diferença de grupos para a cirurgia bariátrica. Eu não entendi a sua pergunta, Regiane. O que você está querendo dizer com grupos? A Responde, Kênia, pergunta direitinho para mim. a Kênia trouxe a diferença que o bêbado cai e levanta. O obeso, se cair, precisa de ajuda. É, exatamente. É isso mesmo. Meu Deus. E assim, é todos os dias, sabe? É todos os dias uma dificuldade muito grande, né? E aqui é como a Kenia coloca, faz atividade física todos os dias, a gente tem que fazer. Se realmente eu me permito um final de semana mais exagerado, eu tenho que ter consciência que eu vou ter que fazer mais atividade física. Por quê? Porque eu tenho uma doença. Então, não é que eu não coma, eu como todo tipo de alimento. A minha cirurgia bariátrica não me deu restrição alguma, como algumas por aí. A minha não, eu consigo comer todos os tipos de alimento. Também é muito mito quem fala que opera e não consegue comer isso ou aquilo. Algumas resistências a gente pode ter a alguns alimentos. Eu, Carol, não tenho a nenhum. Então, sabendo disso, aí que eu tenho que ter mais essa atenção ainda de comer mais saudavelmente e estar fazendo atividade física todos os dias, né? Porque se eu não fizer, eu vou ter esse problema da recidiva de peso. Então, falando dos cuidados com a obesidade, eu gostaria de deixar claro hoje na live para vocês que a gente tem, graças a Deus, a cirurgia bariátrica como uma forma de tratamento, mas é como o Jonas falou, a responsabilidade de todo o tratamento é nossa mesmo. Porque a gente fica procurando alguém para culpar, a gente fica procurando, o médico fez a cirurgia errada em mim, por isso eu engordei. Ah, é, essa cirurgia, né, não é boa, essa técnica não é boa, enfim. Hoje nós temos duas técnicas, são quatro legalizadas no Brasil, mas nós temos duas técnicas de cirurgia bariátrica que são, vamos dizer assim, as melhores, não é bem essa palavra para dizer, mas assim, a mais reconhecida, que tem dado mais certo no Brasil e no mundo. As técnicas já funcionam há muitos anos, né? Uma delas, que é a bypass gástrico, ela já existe há 75 anos, então, assim, não tem como dar errado mais. A gente já tem um número enorme de pessoas que realizaram a cirurgia. Hoje no Brasil são em média 100 mil cirurgias por ano, ou seja, é um número grande. Você consegue explicar para nós aí o que é o bypass gástrico, por favor? Consigo, sim. O bypass gástrico é uma cirurgia que faz a redução do estômago e ela faz o desvio do intestino. Então, uma parte do intestino delgado, ele é ligado nesse estômago reduzido, que é um estômago de mais ou menos desse tamanhozinho, fica mais ou menos uns 5 centímetros.
Então, eles fazem Y de Hus, que chama, que é pegar o intestino delgado e transformar ele como se fosse em Y. Ele faz um desvio e ele é ligado no estômago, nesse estômago pequenininho. Então, a comida, como faz uma mudança metabólica, a comida ela metaboliza, ela passa pelo o seu aparelho digestivo de uma forma mais rápida. E como o volume do estômago está pequeno, você vai comer menos, automaticamente você vai se saciar rapidamente e vai ter o emagrecimento, tá? Tanto pela redução do estômago como a absorção do intestino por ser menor. Desculpa, por ser mais rápida a passagem pelo intestino, então absorve menos gordura. Esse é o bypass gástrico. A outra cirurgia que nós temos é a sleeve, que nós chamamos, que é onde é feito somente a redução do estômago. A gente não mexe no intestino. Então, somente a redução do estômago, a capacidade de armazenamento gástrico é pouca, você consegue comer pouco e, consequentemente, você tem um emagrecimento. Então, as duas técnicas são excelentes, elas vai variar de pessoa para pessoa de acordo com a indicação clínica que a pessoa tem e de acordo com a necessidade que a pessoa tem de emagrecer. E aí o seu cirurgião deve te avaliar, te examinar. A cirurgia ela exige um corpo clínico grande, assim, profissionais gastro, endócrino, pneumologista, cardiologista, fisioterapeuta, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas. Então, assim, é um vasto número de profissionais envolvidos no processo da cirurgia. E aí, a partir de todos esses exames, o médico vai te dar a indicação de qual que é a técnica mais viável para você. Depende muito do seu histórico de obesidade, tudo isso deve ser avaliado. Né? Eu não acordo hoje, decido fazer uma bariátrica e escolho o que eu quero fazer. Tem realmente toda essa equipe por trás disso para estar te orientando. E é como eu falei, são em média 100 mil cirurgias por ano hoje no Brasil. A gente está falando de Brasil, é um dado que eu passo para vocês da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ou seja, é um número altíssimo, é uma cirurgia totalmente segura. A gente tem hoje no nosso país, entre essas 100 mil cirurgias, menos de 1% de óbito. E a. Sobre isso. Importante falar sobre isso, né? Porque muita gente ainda tem É, um medo muito grande, né? Um receio, na tem um verdade. medo muito grande. E o mais incrível desse número, Jonas, é que os óbitos geralmente são no pós-operatório, não são no centro cirúrgico. E Sim. geralmente são porque as pessoas não estão tão preparadas aqui e saem fazendo coisas que não devem no pós-operatório. Claro que tem, eu não estou falando que não tem os casos no centro cirúrgico. Sim, tem casos de pessoas que podem ser um grande obeso, que nós falamos, que tem uma parada respiratória, uma parada cardíaca, enfim, isso pode ocorrer sim. Mas o mais comum que a gente vivencia na prática clínica é esses casos de pacientes que vão para casa, têm a alta, mas vai lá e faz alguma coisa errada. Come fora do período que é autorizado a comer, né? Bebe fora do período que é autorizado a beber. E aí o risco da cirurgia. Então, é importante enfatizar, porque tem pessoas que estão assistindo a gente que tem, às vezes, curiosidade ou vontade de procurar a cirurgia como uma ajuda e tem esse receio porque houve uma história que alguém morreu, que alguém não sei o quê. As pessoas falam muito disso. Só que quando você vai investigar por que o fulaninho morreu mesmo, você vai ver que geralmente a maioria dos casos é por ele mesmo, não é pela cirurgia. Então é importante verificar isso antes de sair falando mal. Tem que tomar cuidado. Carol,
Só te interrompendo um minutinho. Ah, Sim. entrou a Rênia, fez um comentário aqui para nós o seguinte: fiz cirurgia, estou magra, mas ainda sou obesa. Tomando essa liberdade, a Rênia foi uma das pacientes na qual eu acompanhei e aí depois a Kênia até perguntou aqui para ela, transtorno de imagem ou realidade? Completamente um transtorno de imagem, tá? Porque a Rênia foi uma das primeiras pacientes na qual eu acompanhei e tive a oportunidade de ver essa mulher que chegou lá no meu consultório, com todo o perdão da palavra, chegou redonda e hoje ela está fininha, magrinha, 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 magrinha. Corpo de dar inveja para muitas pessoas, tá? Então, dona Rênia, vai o recado para você aí, tá? Fique em paz, fique em Mas paz. aí o pensamento obeso de se achar gorda, se olhar e se ver gorda, ou pensamento obeso como esse que eu falei no começo da live, que não sai nunca, que é de querer comer o mundo, né? Porque tem essas duas formas. Esse pensamento de querer comer o mundo é o que eu falei, é da doença da obesidade. Isso a gente não opera mesmo. Agora, se ver gorda, se é um transtorno de imagem corporal, aí o Jonas tá aí para isso. Cola nele, que é psicólogo, para te ajudar a construir esse novo eu, né? Agora, essa coisa de querer comer tudo que vem pela frente e de ter que fazer as escolhas e tudo mais, depois, Rênia, você assiste a live desde o começo, que eu estou explicando um pouquinho da minha história, das minhas dificuldades, que provavelmente você vai entender um pouquinho que dessa cabeça de gordo nossa que não tem jeito, a gente não opera mesmo. Meu Deus do céu. Carol, a sua imagem aqui para mim ela congelou. Eu não sei se para todos aí que estão acompanhando também está congelado. Pessoal, como é que tá aí a imagem da Carol para Dá um oi vocês? aí. Para mim tá normal. Para você tá normal? Para mim aqui congelou Tá? tudo. Você ficou sorrindo aqui. Mas tudo Que bem. bom que eu fiz. O pessoal tá normal. Acho que é a sua aí Então que tá tá. lentinha. A minha que tá lenta. Então Cristiane vamos entrou embora. aí. Aí a Kênia falou uma coisa que é maior verdade, assim, a pessoa já vai passar por um processo cirúrgico hoje, e aí já sabe que vai ter uma restrição alimentar bem rigorosa nos primeiros 30 dias, principalmente. Aí, assim, tem 2 dias de operado, aí fica, quando é que eu vou poder beber uísque? Quando é que eu vou poder beber cerveja? Quando é que eu vou poder comer pizza? Gente, calma, né? Não, não, você vai poder, mas assim, vai ter o tempo para isso. Então, é o que eu devo compartilhar com vocês, e principalmente com a Rene aí, que está falando do pensamento de obeso, é que hoje, Rene e Kenny é parecida, né? É para Rênia. Rênia, hoje eu tenho 5 anos de cirurgia já, e mesmo com esses 5 anos de cirurgia, é como eu falei no início, eu tenho esse pensamento de gordo. E tenho, inclusive, vou falar para vocês, do meu dia de hoje, eu estou fazendo um acompanhamento nutricional para reeducação alimentar. Por quê? Porque eu tenho que fazer, né? Senão realmente eu vou reganhar peso. Tive reganho de peso pós-cirurgia, eu ganhei 4 quilos no pós-cirúrgico, né? Nesses 5 anos. Eu falei 5? 4 quilos. Ganhei 4 quilos, e por isso que eu tô fazendo a reeducação alimentar, porque eu tenho interesse em reduzir esses 4 quilos e voltar pro meu primeiro ponto de partida. Não é um número grande, não é um número assustador. Eu não olho no espelho e me vejo infeliz por isso. Seria até confortável para mim, tá legal. Mas é como eu falei, como faz parte de uma doença, se eu permitir, não, foram só 4 quilos, amanhã vai ser 8, vai ser 12, e aí eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Então, é importante a gente que tem a doença
ir controlando isso, vendo que teve um reganho e procurar ajuda, não abandonar a equipe nunca, ter esse vínculo bom com o seu nutricionista, com o seu cirurgião, com o seu psicólogo, para poder pedir ajuda, para ajustar comportamento alimentar, né? Aonde você está errando, os beliscos que você tem tido, tudo isso faz parte do que a gente precisa para tratar a obesidade. Carol, vamos falar um pouquinho, nosso tempo já está quase finalizando, mas vamos falar um pouquinho a respeito desse pensamento obeso, porque a gente percebe que muitas vezes nós, né, seres humanos, tem uma tendência muito natural em transferir essa responsabilidade. A culpa não é minha, a culpa é da comida, que estava tão gostosa, aí eu tive que comer mais um pouquinho, né? Ainda mais um pouquinho aqui, não cabe? Vamos mais ali um pouquinho, vamos tomar mais uma, vamos... deixa eu pensar. Não acho que cabe uma sobremesa ali ainda, hein? Então, vamos esforçar um pouquinho, né? Então, pudim? Eu vou só responder a Fernanda aqui rapidinho e eu falo sobre o pensamento obeso. A Fernanda está perguntando: com quanto tempo de operado começamos a sentir fome? Tem que comer forçado todas as refeições. Fê, a fome, isso vai muito de pessoa para pessoa. Geralmente, a partir do 6º mês, ela começa a voltar, tá? Mas eu já ouvi relatos de pessoas que demoram um ano ou de pessoas que nunca mais voltou, não como antes, tá? Devido à mudança metabólica, como eu te disse. Então, aquela fome como você já teve um dia, provavelmente nunca mais vai ter, tá? Mas vai vir sim uma vontade maior de comer. Mas coma, tá? Você precisa de nutrientes para parar em pé. E falando sobre o pensamento obeso, o que acontece, Jonas? É como a nossa colega que deu o exemplo da relação com o álcool. É uma relação de prazer, de satisfação. Então, a comida tá muito gostosa, tá? E ainda sempre tem um meio, um social que vai favorecer você comer. Por exemplo, você tá de dieta e aí chegou na casa da avó e sua avó fez aquele bolo maravilhoso. Aí ela fala: não, você vai ter que comer um pedacinho do meu bolo. Aí é como a moça falou aqui: a gente não pode ter o primeiro gole, né? Então você vai comer um pedacinho daquele bolo que realmente estava, nossa, maravilhoso. É gostoso, é palatável, né? Vai te dar o prazer. E aí você volta pro vício. Vai sendo um círculo, né? Então, tá. Aí entra o que a gente da psicologia sabe muito, que é o pensamento sabotador junto com isso. Porque, não, eu tava de dieta, mas eu fui lá, comi o bolo da minha avó, fui ver minha avó. Minha avó ofereceu um bolo, acabei levando o bolo da minha avó para casa, porque eu não ia fazer essa desfeita com a minha avó, né, que fez o bolo para mim. Então, assim, a gente começa a não colocar regras, a não colocar limites, a não dizer não. O meio favorece, né? Quando você fala que tá de dieta, ninguém vai te respeitar. A pessoa fala: come só um pedacinho, só um pouquinho, leva para experimentar mais tarde. A pessoa vai te induzir. E você que tem a doença da obesidade, já é muito difícil falar não. É muito difícil falar não. Aí é como a Magda falou aqui, ó, come só uma fatia, né? Só um pedacinho. E aí, assim, aí a gente volta para o círculo vicioso. Então, o pensamento do obeso é exatamente esse. Porque aí você vai comer, tá gostoso mesmo, eu vou ter aquela sensação de prazer e satisfação, isso é algo cerebral, a gente não consegue controlar. É um funcionamento do nosso cérebro, tem toda uma explicação neurocientífica aí que eu não vou saber dar. Eu já estudei sobre, mas não sei dar. E assim, mas tem. Então não é só falta de vergonha na cara.
Eu comi uma coisa muito gostosa, eu vou ter toda a sensação de prazer cerebral e daquele estímulo que eu recebi. E aí eu vou comer mais 2 fatias, mais 3 fatias, mais o bolo inteiro. Se eu realmente consigo falar não, como algumas pessoas falam, não, 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 não vou comer. É tão doentio, é tão doença, que a gente vai embora pensando no bolo. Eu tenho casos no consultório de paciente que sonha com bolo. Fala, nossa, eu não comi aquele bolo, meu Deus do céu. Que dia que eu vou comer outro bolo daquele na minha vida? E porque é assim, porque você relaciona com prazer mesmo. E por isso que faz parte de uma doença. O que a gente vê muito quando o paciente está na dieta líquida da bariátrica, na restrição alimentar, que realmente não pode nada, é só líquidos, os primeiros 15 dias, eu tenho muito relato de paciente que sonha. Eu sonhei que eu estava comendo, eu sonhei que eu estava num banquete, eu sonhei que eu estava comendo um churrasco, né? É melhor? Oi? É melhor do que isso? Sonhar que você está comendo um churrasco? Oxi, Pois é, porque dá prazer, né? muito. Meu Deus. E aí, para quem não tá na restrição, então aquilo ali é maravilhoso. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque o nosso paladar a gente treina também. Então, igual a Kênia colocou aqui, colocou na boca, tá gostoso, gospe. Por quê? Porque quanto mais a gente vai colocando a coisa gostosinha, docinha, e no alimento a gente encontra o quê? O prazer do sabor, o prazer da textura. Sabe quando a gente come aquela coisa crocante, fala, ah, que gostoso, ele é crocante, faz barulhinho, né? A gente tem esse prazer também da crocância, ou da textura molinha, ou enfim. Tudo isso nos dá prazer. A gente entra numa sequência de prazeres quando a gente está degustando algo. Então, é isso que é importante a pessoa verificar, que quando a gente tira, então a Kenia está falando aqui, tá gostoso, cospe. Por quê? Porque quando a gente se acostuma com aquela coisa não palatável, acaba que você vai comendo exclusivamente para se alimentar, não por prazer. Não é assim, não palatável modo de dizer, né? Assim, não tão gostosa, né? Então, assim, vou comer um pão integral, a pessoa não morre de amores. É muito mais gostoso eu comer um pão com patê, com creme, com. Enfim, né? Hoje em dia tem com recheio, com. É muito mais gostoso eu comer esse. Só que aí ele não é nutritivo. Ele só vai satisfazer a parte de prazer que eu tô falando e só vai satisfazer a parte de encher, mas de nutrir não. E aí, quando a gente vai para uma bariátrica, a gente começa a ter uma reeducação para aprender a nutrir, não ter só prazer. E o prazer, ele não passa mais a ser uma prioridade, porque a gente está querendo tirar isso um pouco do obeso, né? Desse pensamento obeso. Então, é aí onde a gente começa a ter as pequenas dificuldades no início, e é como você falou lá atrás, é aprender a andar de novo, né? Então, é aprender a comer de novo e aprender a me relacionar de novo. Então, talvez não é tão gostoso comer aquele pão integral, não é tão saboroso comer aquele arroz integral. É mais gostoso a gente comer um arroz, o famoso arroz branquinho da avó, né? E o bolo? Se é E o feito bolo? na banha, então, meu Deus, Bolo. Comeu. né? É porque isso dá prazer pra gente. E é onde a gente tem que reeducar e pensar assim que a comida, a gente errou muito em levar ela para o prazer. A comida ainda, ela existe para se alimentar, para se nutrir. Então, por isso que hoje em dia existem essa série de dietas malucas aí, né? É, low carb, paleo, porque tenta trazer a gente mais para as nossas raízes, que é manter-se mais com frutas, verduras, legumes e carnes, que lá nos primatas era assim. Então, é mais nutritivo,
Sim, mas também a gente vai treinar mais esse paladar mesmo. As coisas naturais, como são, do que, né, um pão com goiabada, com que não tem nada de nutritivo. Ai, Carol, muito bom, viu? Muito bom. Pessoal, infelizmente, nós vamos chegando mais ao final de uma vasta experiência, né, com essa profissional aqui que merece todos os elogios possíveis. Carol, muito obrigado, viu, por ter comprado realmente a Obrigada. ideia, por ter compartilhado conosco aí todo o seu conhecimento, né, a sua experiência, a sua vivência e o seu problema também, né, a sua doença para É, conosco. Né? Então, é muito rico. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco, que participaram, que de alguma forma contribuiu para que a nossa hora passasse tão rápida, né, como passou de hoje. Cara, aberta aí para você, mande aí seus contatos, o pessoal quiser te procurar, como é que faz? então, gente, eu tô deixando aqui nos comentários o site do Guia Bariátrica. É um material que eu escrevi para quem tem interesse em fazer cirurgia bariátrica, tanto para quem está no processo pré-operatório ou pós-operatório. Lá vocês conseguem acessar todas as minhas redes sociais no site www.guiabariátrica.com.br. Lá tem meu Instagram, tem minha página, tem meu Facebook, tem tudo que vocês conseguem me encontrar para estar acompanhando. Qualquer dúvida eu estou à disposição, é sempre bom poder ajudar, trocar com vocês. E é isso, muito obrigada pelo espaço, pelo convite, Jonas. Nós que agradecemos sempre, né, pela presença, pela humildade de trazer todo o conteúdo aí para nós da forma que foi. Foi muito bacana. Muito obrigado de verdade e de coração. Pessoal, fica aqui também o meu muito obrigado a todos vocês. Né? Quem for possível, compartilhe essa live o mais amplo possível para a gente ter realmente um acesso bacana. Né? Compartilhe aí com seus amigos, como a Carol pediu lá no início, para que todos nós, essa informação chegue às pessoas mais necessitadas possíveis. Fica aqui o meu Em vez de forte. chamar o amigo de gordinho, né? Marca ele na live. Marca ele na live Em e vez de ajuda fazer ele. o amigo de gordinho. Ajuda ele. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem Tchau, todos com um gente. forte abraço. Beijo grande. Tchau. Tchau.